Olá, eu sou a professora Helena de Língua Portuguesa. Sou morena, com os cabelos na altura dos ombros, são cacheados, castanhos. Eu sou de estatura mediana, estou usando hoje uma blusa azul marinho e atrás de mim nós temos uma parede verde muito clarinha. Eu tenho uma boa para lhe contar. Você não sabe o que me aconteceu. Quer saber o que foi? Venha comigo descobrir. O tema da aula de hoje é narrar fatos do cotidiano. Vamos analisar um vídeo e perceber como narrar um evento de forma coerente. Vamos relembrar o que é narrar? Narrar é contar um fato que aconteceu com você ou algo que você tenha presenciado, ouvido, lido, enfim, algum fato que tenha chegado até o seu conhecimento e que você queira compartilhar com alguém. Como nós vamos narrar um fato, nós vamos relembrar os elementos da narrativa. São eles o enredo, os personagens, o espaço, o tempo e o narrador. O primeiro elemento da narrativa a ser analisado é o enredo. Qual o fato que gerou a sua história? Que fato do seu dia a dia você vai querer narrar? Será que você vai contar que você quebrou alguma coisa na sua casa e contar o desenrolar disso? Ou será que você estava tomando seu banho, bem feliz, alegre, contente, sorridente e de repente, acabou a água? Oh, não! Ou será que você ajudou alguém? Ou enviou uma mensagem para uma pessoa ou para um grupo errado e gerou algum mal-entendido? Ai, quem nunca fez isso, hein? O próximo elemento a ser analisado é o elemento dos personagens. Se o enredo responde à pergunta o quê, os personagens respondem à pergunta quem. Com quem aconteceu o fato narrado? Foi com você? Foi com a sua irmã, com seu irmão, com seu amigo? Enfim, com quem aconteceu a história? Agora, analisaremos o elemento espaço. O espaço responde à pergunta onde. Onde se passou o fato que você contará? Ele aconteceu na sua casa? Ele aconteceu na sua escola? Foi na rua? Foi no caminho, no trajeto entre a escola e a sua casa? Onde aconteceu esse fato que você vai narrar? O próximo elemento a ser analisado é o elemento tempo. Ele responde à pergunta quando. Quando aconteceu o fato a ser narrado? Você pode usar expressões que definam o tempo, como, por exemplo, em um certo dia, era uma vez, em uma tarde de domingo, em uma noite, era primavera quando. É possível também não definir o tempo. Porém, como você está compartilhando um acontecimento, é bom você dizer quando ele aconteceu para o seu interlocutor ficar melhor informado sobre o fato. O último elemento a ser analisado é o elemento do foco narrativo, o narrador. A história que você contará aconteceu com você? Ou foi uma cena que você viu? Ou será que você está contando o que lhe contaram? Nesse caso, é sempre bom você saber se o fato é verdadeiro e se você não causará nenhum problema em repassar
o que foi contado para você. Ao narrarmos um fato ou mesmo uma história, nós precisamos seguir uma sequência que é chamada de sequência lógico-temporal, para nós não misturarmos os acontecimentos e nem nos confundirmos em relação à ordem na qual os eventos aconteceram. Se nós nos confundirmos, nós não iremos conseguir nos comunicar de forma satisfatória, porque poderemos criar um mal-entendido. E os interlocutores não decodificarão a mensagem por nós enviada. Ou seja, eles podem entender absolutamente nada do que contamos. Nunca aconteceu de você ouvir uma história de alguém ou até mesmo contar uma história para alguém e a pessoa que está ouvindo falar: "Nossa, não entendi nada, você fez uma confusão." Comigo já aconteceu. E a sequência lógico-temporal nos auxilia nisso, porque ela nada mais é do que a ordem da sucessão dos fatos. Em um texto de base narrativa, geralmente a sequência lógico-temporal é marcada por uma linha temporal com começo, meio e fim. Agora, nós vamos assistir a um vídeo no qual a professora Carla Lima, da Escola Municipal Pedro Américo, que fica na 7ª CRE, conta um fato que aconteceu com ela. O que será que aconteceu? Vamos ouvi-la? Olá, meu nome é Carla Lima, essa aqui é a minha cachorrinha Dorinha. Eu sou professora de inglês da Rede Municipal do Rio, Escola Municipal Pedro Américo, 7ª CRE. Hoje eu vim contar para vocês um fato muito engraçado que aconteceu comigo e com a minha cachorra Dorinha. Fomos viajar, eu e meu marido e a minha cachorrinha, né, no recesso do meio do ano. Fomos para Ubatuba, em São Paulo, de carro. E no meio do caminho resolvemos parar para almoçar, né, como a gente sempre faz na estrada. Paramos num restaurante, um restaurante super bonito, cheio de árvores. E levamos a Dorinha, colocamos a coleira nela, paramos, sentamos para almoçar, colocamos ela no chão, porque ela estava de coleira, e ficamos tranquilos lá, tirando fotos do local, esperando o nosso almoço chegar. De repente, enquanto estávamos tirando foto, olhamos para o chão, a Dorinha não estava na coleira. Não sabemos o que aconteceu, que ela fugiu. E nós não percebemos, mas foi em questão de segundos. Saímos em desespero pelo restaurante, que era aberto. Saímos correndo pelo restaurante, as pessoas almoçando, olhando para nossa cara e a gente correndo, gritando o nome dela. Dorinha, Dorinha, cadê você? Volta. E ela olhava para a gente. Achamos, né, a Dorinha, que estava próximo. Olhava pra gente e cada vez que a gente chamava, mais ela corria e dava voltas. E a gente correndo e não conseguia alcançar a Dorinha. E as pessoas meio que olhando assustadas para aquela cena. Ninguém parou, né, o que estava fazendo, mas todo mundo admirado. Deveriam estar pensando, que loucos, né, correndo atrás de uma cachorra no meio da estrada, no restaurante. E a cachorrinha, quanto mais a gente chamava, mais ela corria na direção contrária. E eu já desesperada, com medo, né, dela ir para o meio da estrada ou de acontecer alguma outra coisa. Tinha uma casa próxima e ela foi em direção a essa casa. E eu com medo dela entrar na casa, que não tinha muro, né? E ela indo na direção com medo de ter algum cachorro e fazer, né, se assustar e morder, né, a Dorinha. Graças a Deus, depois de tanto a gente chamar, pedir ajuda, apareceu um anjo, um policial, rodoviária federal. E ele colocou o pé assim na frente, enquanto a Dorinha corria, e ele se assustou, né, com o pé do moço, do policial, e parou. E aí deu tempo de eu pegar ela correndo, fui lá e peguei ela no colo, e conseguimos salvar a Dorinha, salvar o nosso almoço e a nossa viagem, né? Porque caso isso não tivesse acontecido, seria um problema. E qualquer coisa que acontecesse com a nossa cachorrinha, que é nosso amor, né, nossa filha, nós teríamos perdido a viagem e teria estragado tudo, mas graças a Deus deu tudo certo.
Ainda bem que a Dorinha foi encontrada sã e salva, e com isso a viagem da professora Carla não foi arruinada, não é mesmo? Bem, agora que nós já assistimos ao vídeo da professora Carla, nós vamos analisar o fato que ela nos narrou. Vamos começar pelo elemento enredo. O que aconteceu? A fuga da Dorinha. Qual foi o fato que ela narrou para nós? Ela narrou a fuga da Dorinha. E quem participou dessa narrativa, hein? A professora Carla, o marido dela e, é claro, a fujona da Dorinha. Onde se passou a história? Na estrada, enquanto eles estavam viajando. E quando que eles estavam viajando? Quando que a Dorinha fugiu? No recesso do mês de julho. Quem conta essa história para nós? Quem contou foi a professora Carla. A professora Carla conta uma história na qual ela mesma participa. Nosso encontro está chegando ao fim e é o momento de nós fazermos a nossa revisão, de nós revisitarmos aquilo que foi abordado na aula de hoje. E hoje nós vimos o que é narrar, relembramos também os elementos da narrativa, o tempo, espaço, os personagens, o foco narrativo, o enredo. Vimos que quando estamos narrando um fato, é muito importante nós prestarmos a atenção na sequência lógico-temporal, que nada mais é do que a sucessão dos fatos. Essa sequência nos auxilia, porque dessa forma o interlocutor poderá entender com mais facilidade a história e também conseguirá visualizar a narrativa quadro a quadro em sua mente. Nós também assistimos a um vídeo exemplificando uma narração de um fato do cotidiano. E após nós assistirmos ao vídeo, nós fizemos uma análise desse exemplo. Agora é a sua vez. Chegamos ao momento do desafio da nossa aula. Pense em algo que tenha acontecido com você hoje. Narre esse acontecimento em um áudio. Depois, ouça a sua produção e identifique se os elementos da narrativa estão presentes nele. Veja também se você organizou as ideias em um texto com começo, meio e fim. Nossa aula acabou. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Beijos e até a próxima!